Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e você está no canal Apologia com P. Desde já, eu convido você para curtir, compartilhar, comentar. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, nos dê essa moralzinha aí, se inscrevendo no canal. Também compartilhe com as pessoas do seu ciclo aí da igreja, das pessoas próximas a você, dos seus amigos, dos seus colegas, enfim, das pessoas que tenham interesse, algum tipo de interesse nesse tipo de conteúdo. Vamos lá? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre, eu mencionei isso ano passado numa entrevista num podcast, e eu gostaria de mencionar aqui um pouquinho mais, com mais profundidade e também citar a fonte, que é uma questão que mexeu muito com o Adventismo. Até hoje, esse é um assunto que quase não era muito conhecido no Brasil, somente do pessoal especializado, que eram as questões relacionadas aos plágios de Ellen Goldwhite. Não é? Ellen Goldwhite, a profetisa do Adventismo, aquela que tem o mesmo grau de inspiração, não é? Mencionado nas Escrituras. Então, as palavras que Ellen White disse, movidas supostamente pelo Espírito Santo, têm a mesma autoridade da Bíblia como tinham os profetas. Ellen White, para os adventistas, é a palavra final no que diz respeito à interpretação bíblica. Nenhum adventista pode se tornar adventista ou se batizar e tornar-se um adventista sem crer nos escritos de Ellen White, sem crer no espírito de profecia. Inclusive, já mostrei aqui um dos nossos vídeos aí, a ficha de batismo da Igreja Adventista. Você precisa crer em Ellen Goldwhite, crer em Ellen Goldwhite. Você nunca viu isso no luteranismo, ninguém precisa crer no Lutero para ser batizado, ninguém precisa crer no Calvino para ser batizado, ninguém precisa crer em nenhum líder ou fundador de qualquer um outro movimento para ser batizado dentro do evangelicalismo / protestantismo. Mas o Adventismo exige isso, aceitação irrestrita. Eu já mencionei aqui um vídeo sobre ela e quem quiser ver mais detalhes sobre essas citações, dá uma olhadinha lá. Inclusive, quando o meu livro, Os 7 Mitos do Adventismo, saiu em 2011, eu fiz uma citação na página 80 e 81, diretamente de algumas fontes adventistas, sobre Ellen Goldwhite, né? Sobre o que ela própria falou sobre os seus escritos. Tem uns testemunhos seletos que diz, não só os que abertamente rejeitam os testemunhos, testemunhando os escritos dela, ou que alimentam dúvidas a seu respeito, que se encontram em terreno perigoso, ok? Rejeitar os escritos de Ellen White ou ter dúvida faz com que você esteja em terreno perigoso. Desconsiderar a luz equivale a rejeitá-la. Está lá no Testemunhos Seletos, página 20, volume 2. Eu fiz também uma outra citação que é interessantíssima para aquilo que nós vamos discutir nesse vídeo. Ela disse no Dons Espirituais, Spiritual Gifts, volume 2, página 293, eu sou dependente apenas do Espírito do Senhor ao relatar ou escrever uma visão ao tê-la. É impossível para mim mencionar coisas que têm sido demonstradas a menos que o Senhor as traga diante de mim no tempo que lhe seja agradável para mencioná-las ou escrevê-las. No Testemunhos, volume 5, página 691, ela diz: eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor para realizar a obra que ele tem estabelecido para mim. As instruções que eu tenho dado por meio de minha pena ou voz tem sido uma expressão da luz que Deus me tem dado. Eu tenho tentado colocar diante de vocês os princípios que o Espírito de Deus tem há anos posto na minha mente e escrito em meu coração. Mensagens Seletas, volume 1, página 35. Eu tenho escrito muitos livros e eles têm tido uma grande circulação. De mim mesma, eu não poderia expor as verdades encontradas nesses livros, mas o Senhor me tem dado o auxílio de seu Espírito Santo. Estes livros dão as instruções que o Senhor tem dado a mim nos últimos 60 anos. Eles contêm a luz do céu e suportarão o teste de investigação. Olha que coisa curiosa, Ellen White falando que os escritos dela vão suportar teste de investigação, que tudo que ela escreveu veio do alto, veio de cima. E eu brinco sempre, com essa questão,
que é até trágica para a gente brincar, né? Porque tem muitas pessoas que creem nisso, espiritualmente, que é a questão de que, de fato, as coisas vieram do alto, né? Mas foi do alto, das prateleiras, das estantes que ela tinha no escritório dela, da onde ela copiava. Na década de 80, esse assunto foi um assunto que veio muito forte sobre a Igreja Adventista, e eu tenho aqui o livro do Walter Rea, o The White Lie, né, que é um trocadilho, a mentira white ou a mentira branca, um trocadilho, né, sobre Ellen White, e ele foi um pastor adventista durante muitos anos. E pesquisando, e esse livro é o fruto dessa pesquisa dele, né, ele pesquisando sobre os escritos de Ellen White e a natureza da sua produção literária, ele chegou aqui a pesquisas na época assim, muito avançadas. Isso aqui gerou um relatório chamado Veltman Report, o relatório Veltman, que eu trato muito no meu livro Os 7 Mitos do Adventismo, que foi o relatório que mudou, inclusive, a percepção dos adventistas do sétimo dia com relação à doutrina da inspiração bíblica. Olha que coisa! Os adventistas acreditavam na ideia de inspiração plenária e verbal do texto. Hoje a Igreja Adventista não pensa assim. É muito comum adventistas admitirem o livro Mensageira do Senhor. Se alguém estiver duvidando disso, pega lá o livro Adventista Mensageira do Senhor e veja a confissão de erros dos escritores bíblicos. E por que isso aconteceu? Olha, por uma simples questão. Se Ellen White tem o mesmo grau de inspiração dos escritores bíblicos, e ela afirmou isso, e a igreja ensinou isso, e a igreja crê nisso, como já documentei aqui em vídeos anteriores, ela cometeu erros, então os escritores bíblicos também podem ter cometido erros, porque o grau de inspiração é o mesmo. Essa é a lógica. Então, pastor Walter Rea, que já faleceu há mais de uma década, né? 2014 ele faleceu, deixou esse legado, um livro interessante de um pastor adventista na época, e que esse livro, parte desses documentos, né, o relatório Veltman, o Fred Veltman, o Dr. Fred Veltman, que dirigiu a pesquisa do relatório Veltman aí durante a década de 80, né? Esse livro vai sair no comecinho de 82 e durante a década de 80 os adventistas, Fred Veltman vai dirigir a maior pesquisa sobre a natureza literária dos textos de Ellen White e produzir finalmente o relatório Veltman. E ele diz que muitas das provas e muito do que ele pesquisou, ele agradece na introdução ao pastor Walter Rea, porque disse, olha, eu pude encontrar muitas das fontes através das citações que ele deu. Para você ter ideia de que este homem aqui não era um homem mal intencionado, ele era um pastor adventista sincero que colocou uma questão que a igreja simplesmente não estava discutindo. Ele pôs sobre a mesa, e essa discussão sobre a mesa abalou o adventismo de tal forma, a credibilidade dos escritos de Ellen White de tal forma, que até a igreja adventista passou a admitir que o próprio texto bíblico contém erros, ok? Então, para vocês terem ideia do que aconteceu aqui com Walter Rea. Agora, o que tem de interessante? Na página 197, capítulo 11, página 197, uma questão de ética. Para você ter ideia, é esse o título que ele dá aqui, ó. Uma questão de ética. E aqui, nesse capítulo 11, o que é a questão de ética dele? Ele vai citar todos, o John Andrews, o Lee Smith, o George Stars, Fanny Bolton, Meredith Kellogg, John Harvey Kellogg, George Amadon, Mary Clove, W.W. Prescott, Arthur Daniels, Benjamin House. Ele vai citar várias dos grandes nomes do Adventismo sobre a natureza dos escritos de Ellen White. Aí nós temos algumas coisas bem curiosas. Por quê? Porque esse livro foi traduzido recentemente, poucos anos atrás, pelo Clube de Autores, tá? Eu não estou ganhando nada do Clube de Autores, ó, Conforme Edição de 82, que é aquele livro que eu acabei de mostrar para vocês. Eu, sinceramente, pessoal, não tive tempo para olhar e verificar se o Clube de Autores aqui publicou, e aí eles traduzindo para a Mentira Branca, se eles fizeram um trabalho de tradução completa. Eu sei que nesse capítulo 11, que aqui é o capítulo 11 também, ele menciona o Robert Olson,
e ele diz o seguinte, aqui, ó, do White State. Até Olson, Robert Olson, do White State. White State são os detentores dos direitos autorais dos escritos de Ellen White. Aliás, eu entrei em contato com eles quando eu estava escrevendo o meu livro sobre Adventismo para fazer uma pergunta e eles me mandaram alguns documentos. Até Robert Olson, do White State, admitiu isso em carta de 4 de setembro de 1980. Olha o que ele vai dizer aqui. No entanto, parece-nos que este é simplesmente um passo preliminar. O comitê da Conferência Geral votou pedir-lhe a um dos professores da Universidade de Andrews que inicie um estudo de 2 anos nos quais os escritos de Ellen White a respeito da vida de Cristo têm de ser pesquisado a fundo, especialmente a respeito das questões de empréstimos literários. Alguns adventistas diziam assim, não, esse era um assunto que a igreja já sabia, que estava tudo ok, todo mundo sabia que Ellen White usava escritos de outros autores, isso aí estava tudo normal, tá? Não era assim. Prova disso é que depois do livro do The White Lie, do Walter Weir, o próprio White State começou a se mexer e tentar achar resposta para essas questões. E aí ele, depois de pesquisa, que é o capítulo 11, tá? Os problemas éticos sobre isso. É claro agora que os escritos de Ellen White não eram originais. Seus materiais foram tomados de outras fontes, a respeito de todos os temas, em todas as áreas e em todos os livros. Quem falou isso foi John N. Andrews, ok? 2. É claro assim mesmo que as circunstâncias, seus sócios e escritores religiosos dos quais extraiu o material, copiando, parafraseando ou de alguma forma, efetivamente influíram ou influenciaram em Ellen. Quem disse isso? Nós temos aqui Uriah Smith, que era editor da Review and Herald durante o tempo de Ellen White, amigo pessoal dos White. Então, olha o que se diz aqui, são várias questões, pessoal, mas eu vou ler a 8ª aqui. Nem todos os primeiros pais e obreiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia aceitavam ou criam que tudo que Ellen escrevia vinha de Deus e era sempre inspirado. Para eles, a autoridade dela não era final. Ou seja, ainda havia naquela época dentro do Adventismo uma disputa sobre a autoridade final, sobre o status de Ellen Goldwhite. E esse status foi um status como escritora que foi se tornando mais firme, mais denso e inquestionável. De forma que hoje os adventistas acreditam que tudo que Ellen White diz foi inspirado. E aí admitem até que ela cometeu erros, mas lembre-se, sacrifica na escritura, dizendo, ela cometeu, mas a Bíblia também tem erros. Se você duvida do que eu estou dizendo, leia o livro Mensageira do Senhor. Tá? Publicado pela Casa Publicadora. Mais uma vez, os adventistas às vezes falam, não, mas você está citando fontes fora do contexto. Leiam o livro Mensageira do Senhor, ok? E vejam qual é a resolução proposta pela Igreja Adventista diante desse disparate, ok? É simplesmente dizer, outros autores escreveram errado, ou erraram ao escrever. Mateus errou, outros erraram. Se esse caminho é o caminho correto, a credibilidade da Escritura cai. Se Mateus escreveu errado, um texto bíblico, então Lucas também escreveu errado e qualquer outro escreveu errado, então nós não podemos ver a Bíblia como um livro de credibilidade, tá? Mas leia esse livro, Pesquisa sobre Mensageira do Senhor, para você ver o que é dito lá. E aí, como foi mencionado já, o livro sai em português, e aí eles mencionam algumas coisas interessantes, né? Ellen mesmo sabia muito bem o que estava fazendo, participou nisso desde o princípio e estimulava outros que trabalhavam para ela a fazer o mesmo e não dizer nada. Então, pessoal, quem afirmou isso, né? Ele vai colocando aqui cada uma das afirmações do livro, ele vai mostrando cada uma. Quem afirmou isso foi Arthur Daniels, né? E ele vai mencionar aqui, agora vocês sabem algo a respeito deste livro, a vida de Paulo. Conhecem a dificuldade que tivemos com isso. Nunca poderíamos alegar a inspiração do pensamento inteiro e a composição do livro, porque tinha sido jogado a um lado por ter sido mal armado. Não lhes tinham dado crédito às autoridades adequadas, e um pouco disso tinha colado em The Great Controversy, que é o grande conflito, a falta de créditos. Pessoalmente, isso jamais sacudiu minha fé, mas há quem foi grandemente prejudicado por isso, e creio que é porque tinham feito demasiadas afirmações a respeito desses escritos. E aí vão outros escritores, irmãos. São vários e vários e vários adventistas que vão afirmar, olha, houve plágio. Ah, isso não me incomoda muito. E aí, para os adventistas que dizem, mas a igreja já falava que os escritos de Ellen White
como qualquer outro escrito, tinha também as suas limitações. Irmãos, nós estamos falando daquela que é considerada a mensageira do Senhor, cujas palavras têm o mesmo peso de autoridade da escritura bíblica. Os adventistas afirmam isso, tá certo? Afirmam que Ellen Goldwhite possui o mesmo grau de inspiração. Os escritos dela possuem o mesmo grau de inspiração dos encontrados nas Escrituras. Então, lê Ellen White. Ah, mas ela está explicando o texto sagrado. Pois é, mas ela tem, segundo os adventistas, uma explicação o quê? Inspirada. Inspirada em quem? No Espírito Santo? Não. Segundo as provas do Walter Rea, e aí você pode adquirir o livro A Mentira Branca, segundo as provas dele, a inspiração não veio do alto não, pelo menos do alto dos céus. Tem 2 livros que eu gostaria de indicar para vocês. Vocês vão encontrar em língua portuguesa, que é do Dale Ratzlaff, aliás, ele prefacia, mas do Dick Anderson, né? Que é o Whiteout, tá certo? Então, este livro aqui, ó, do Dick Anderson, Whiteout. Digita Dick Anderson, a nuvem branca, eu acho que foi traduzido assim. A palavra em inglês tem mais a ideia de apagar algo, né? Passar branquinho, né? Tirar, whiteout, tirar, encobrir algo. Então aqui ele vai tratar muito sobre essa questão, uma investigação de Ellen White, tá certo? Este livro aqui, eu não sei se ele foi produzido, já foi traduzido em português, mas se não me engano já foi, ou você encontra também ele em PDF completo por aí, tá? Traduzido. Leia um pouco mais sobre essa questão. E o outro livro é do Sidney Cleveland, que vai aprofundar bem essa questão. Ó. Ellen White, Whitewashed, né? É como se fosse lavar ou encobrir algo, né? Descobrindo os mitos de Ellen White. Então, todos eles, e aí ele vai falar sobre profecias falsas, com base em vários escritos de Ellen Goldwhite, com base em vários textos controversos dela, discutindo sobre as mudanças, discutindo as questões de se ela era uma mulher à frente do seu tempo, se as revelações dela traziam ou produziam alguma coisa que acrescentasse às discussões da sua época de forma nova e inovadora do Espírito Santo. E não, ele vai mostrar tudo isso, tá certo? Então, eu espero que esse vídeo seja um vídeo que ajude aos não adventistas, que às vezes olham o adventismo como um grupo teologicamente sólido ou de fora, dentro desse espectro da irmandade, e também os adventistas, né, que façam uma reflexão sobre isso e entendam que muito do que foi dito sobre a mensageira do Senhor, muito do que é falado nos púlpitos adventistas, muito do que é ensinado, não é bem como a igreja cria, pensava e acreditava até poucos anos atrás. Que Deus te conduza, que Deus te oriente, que Deus ilumine o teu espírito. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Que Deus os abençoe em nome do Cristo. Fui.